Salve galerinha do canal Falando Verdades, aqui quem está falando é o Victor Javier e hoje nós vamos falar desses grandes e colossais atos contra Jair Bolsonaro em todo o Brasil. Foram atos expressivos, atos que reuniram milhares de brasileiros no pior momento da pandemia, que já matou mais de 450 mil brasileiros. Mas antes da gente começar, pessoal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para que a gente produza cada vez mais e mais vídeos de qualidade, com análises, com conteúdo bom e original para vocês. Impressionante, magnânimo, sublime, surpresa. Esses são alguns dos termos que poderiam qualificar os protestos que se realizaram hoje, nesse sábado 29 de maio, contra Jair Bolsonaro em todo o Brasil. Atos expressivos como no Rio de Janeiro, como em Belo Horizonte, como no Recife, como em Porto Alegre. Um mar de gente. Em São Paulo, a Avenida Paulista já ocupa mais de 10 quarteirões nesse momento. Nós estamos conversando com vocês no momento que está rolando os atos em São Paulo e em Manaus. Sinceramente, como membro desse canal, eu não esperava ver tanta gente na rua no meio de uma pandemia, porém, o que fica claro com isso é que há um ódio represado, há uma insatisfação generalizada contra Jair Bolsonaro. Não à toa, 57% dos brasileiros já apoiam seu impeachment e a rejeição dele é recorde, batendo a casa dos 59%. Então, hoje é o início de uma nova fase. Os bolsonaristas, que sempre foram para a rua de maneira irresponsável, sem máscara, foram confrontados por uma verdadeira tsunami, uma tsunami de gente, de várias cores, de vários locais, de várias classes sociais, que estão indignadas com Jair Bolsonaro, com seu governo genocida, e foram para a rua gritar: fora Bolsonaro. O primeiro ponto que a gente tem que analisar dessas manifestações de hoje, seus desdobramentos possíveis, é que o bolsonarismo perdeu o seu monopólio das ruas. Por quê? Até um tempo atrás, só eles iam para as ruas, eles se aproveitavam que o povo tinha medo de sair nas ruas, que o povo tinha um receio de ir às ruas, muito bem colocadamente por causa do vírus. Afinal, 450 mil brasileiros perderam a vida para uma doença que já tem vacina e que em muitos países foi combatida com um lockdown extremo, como na China, como na Europa, como na Nova Zelândia. E sim, eles pagaram sim auxílio emergencial digno. Na Inglaterra, por exemplo, eles pagaram 20 mil reais para que os trabalhadores ficassem em casa e ainda ofereceram uma espécie de bonificação para as empresas para manter os seus trabalhadores. Então, isso tudo cabe a um governo que quer fazer de fato, mas um governo que tem como projeto a morte de milhares de brasileiros. Isso deve ser julgado na CPI da pandemia e nos tribunais internacionais. É claro que ele não vai fazer. E ele vendo agora essas grandes manifestações de ruas, que foram muito expressivas e muito além do esperado, ele com certeza vai diminuir o ritmo da vacinação. Por quê? Quanto mais gente vacinada, mais gente na rua. Porque não é só as mortes que estão incomodando os brasileiros, é o preço da carne, é o preço do gás, é o salário que não sobe, mas o salário do Bolsonaro, ele aumenta. A mídia internacional deu um destaque amplo para o que aconteceu hoje. Essas manifestações foram avassaladoras. Tudo dentro de uma limitação, tudo dentro de muitas pessoas do campo progressista, de esquerda e que são contra o Bolsonaro, não quererem ir para a rua. Vejam bem, elas colaboraram bem e bastante e muito bem. Parabéns por vocês divulgarem na internet a luta. Muita gente não pôde ir para as ruas, muita gente tinha um certo receio e é claro, nós tínhamos que ir para a rua com uma máscara especial, manter o distanciamento e muito parabéns a todos os que foram para as ruas, a todos que apoiaram nas redes sociais e principalmente aos organizadores desse evento de hoje. Porque nas fotos que você vê do Rio de Janeiro, nas fotos que você vê do Pernambuco,
As pessoas estão mantendo o distanciamento social. As pessoas respeitaram a distância. Então é possível se manifestar com segurança. É possível se manifestar sem contaminar os outros. É possível ir para a rua com todo o zelo e cuidado possível. Mas é principalmente importante com que os governadores, prefeitos e que o povo vá para a rua, peça vacina, peça um auxílio emergencial de qualidade, vá contra essa política econômica nefasta de Jair Bolsonaro, que aumenta a gasolina, aumenta o gás e aumenta os alimentos do povo brasileiro. Não aumenta o salário, mas aumenta o dele. Então, o grito que está entalado na garganta dos brasileiros é o fora Bolsonaro. E é muito provável, meus senhores, meus amigos e minhas amigas, que os atos de hoje tenham consequências diretas no jogo político, no rearranjo das forças políticas no Congresso Nacional. É muito possível com que a oposição fique mais corajosa, com que aqueles que estão nem lá nem cá passem para o lado do impeachment de Bolsonaro. É muito possível que daqui em diante as ruas sejam contagiadas por uma emoção de coragem, de bravura para lutar contra esse governo. Porque a situação econômica não vai melhorar. Ao contrário, o governo já anunciou que a luz vai aumentar agora em junho. Então nós temos toda uma configuração real, que as coisas não irão melhorar, que o governo não vai ceder, mas que a CPI da pandemia vai avançar, vai encontrar responsáveis e que Jair Bolsonaro já não tem aquele apoio ilusório, aquele apoio dos seus, fiéis súditos, dos seus apoiadores que representam 20% apenas da população. 20% não ganham eleições. São uma base social que, é consistente? Sim, são. Porém, o brasileiro são os outros 80%. O brasileiro representa muito mais que esse substrato de 20 a 25% que apoia um presidente que prefere cloroquina à vacina, que estão vendo a situação do Brasil se deteriorar. O brasileiro, cada vez mais, vai se posicionar e o Brasil pode ter novamente orgulho desse país. Isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise no canal. Eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, façam suas observações, suas críticas construtivas, tragam sugestões de conteúdo. Nós vamos tentar produzir cada vez mais vídeos, trazer cada vez mais pessoas para poder debater, convidados, muito possivelmente. Nós estamos voltando a produzir agora, depois de um longo período parados, devido a inúmeras situações. Só que agora nós tentaremos manter a constância, por isso a gente pede um apoio de vocês. Se vocês puderem apoiar o canal, na descrição abaixo fala como apoiar pelo PayPal, por Pix, o que quer que seja, ou espalhando a nossa mensagem, e a gente agradece. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é importante. E muito obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima semana.